O tema desse vídeo é cinemática, que é a parte da física que estuda as consequências dos movimentos dos corpos, tais como o deslocamento, a velocidade, a aceleração e o tempo gasto. Existem alguns conceitos básicos que a gente precisa entender, né, e está bem definido, que são móvel, referencial, trajetória, ponto material e corpo extenso, movimento e repouso, posição e deslocamento. Eu vou começar falando com vocês sobre o que é o referencial. Então, na física, né, a definição de referencial, ele vai ser utilizado para determinar a posição de um móvel em relação a outros corpos. Bom, mas vamos entender o que é móvel, né? O móvel vai ser qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Então, eu digo nessa figura aqui, ó, central, que o ônibus e esse táxi, eles são, né, eu considero eles como móvel. Por quê? Porque eles estão aqui em movimento e eles vão, né, mudar de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial adotado. O referencial aqui, né, que eu vou adotar, vai ser essa parada aqui de ônibus. Então, em relação a esse referencial, esses dois corpos, esses dois móveis, eles estão mudando de posição no decorrer desse tempo aí. Um outro conceito que a gente tem é a trajetória. A trajetória, ela vai ser o caminho percorrido por um móvel, né? Então, vamos lembrar, o móvel, né? Ele vai ser aquele corpo que muda de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Então, a trajetória vai ser esse caminho percorrido por esse móvel. E a trajetória de um móvel, ela vai ser relativa, porque ela depende do referencial. Nessa figura aqui, vamos adotar o referencial, essa pessoa aqui que está observando esse objeto cair do avião. Então, essa pessoa como referencial, ele observa a trajetória como se fosse essa curva. Então, para quem está do lado de fora do avião, vai observar o caminho percorrido dessa maneira. Se a gente mudar agora o referencial, vamos adotar uma pessoa que esteja dentro desse avião. Então, a pessoa que está dentro desse avião vai observar agora esse mesmo objeto caindo em linha reta. Ou seja, eu acabei de mudar o meu referencial e a observação do objeto, né, do mesmo objeto caindo, ele também vai ser diferente. Então, a gente diz que a trajetória ela é relativa porque ela depende desse referencial que a gente vai adotar. Um outro conceito, ó, movimento e o repouso. Movimento e repouso significa o seguinte: um móvel, né, ou um corpo, ele vai estar em movimento quando ele muda a posição em relação ao referencial. Então, aqui, ó, o ônibus e o táxi, nesse primeiro exemplo, eles estão em movimento, porque eu adotei como referencial a parada do ônibus, então eles estão em movimento em relação a esse referencial. Mas vamos mudar agora o referencial, ó. Olhando para esse ônibus aqui, eu vou adotar como referencial as pessoas que estão dentro desse ônibus. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, ó, que está dentro desse ônibus, vai ser o meu referencial agora. Esse ônibus, ele vai estar em movimento ou ele vai estar em repouso? Quando eu adoto a pessoa que está dentro do ônibus como referencial, esse ônibus que está andando aqui, para essa pessoa, para esse referencial, é como se ela estivesse parada. A mesma coisa acontece com um táxi. Se eu adoto aqui alguém dentro desse táxi, então, em relação a esse referencial, o táxi ele vai estar parado em relação à pessoa que está dentro desse táxi. Se eu mudo o referencial, o movimento ou o repouso já passa a ser diferente. Então, movimento e repouso é relativo, depende do referencial que a gente adota, e quando a gente diz que existe o movimento, é porque ele muda muda a posição em relação a um determinado referencial. O repouso é o contrário.
a posição, né, daquele corpo, ela não vai variar no decorrer do tempo. Outro conceito, posição e deslocamento. Posição e deslocamento, olhando aqui para esse desenho, né, que eu tenho aqui, eu digo que quando o corpo, em um intervalo de tempo, ele muda a sua posição relativamente a um referencial, vai ocorrer um deslocamento. Então, quando eu olho, né, agora mostrando aqui no exemplo, quando eu olho para essa figura aqui, a gente vai adotar como referencial essa origem. Então, quando esse carrinho aqui, ele mudar a posição dele, né, num determinado intervalo de tempo, ele mudar a posição dele, a gente vai dizer que ocorreu um deslocamento. E aí, quando eu observo agora aqui, né, essa outra figura, eu tenho que o deslocamento vai ser esse segmento de reta que vai medir essa variação, né, da posição do corpo sobre uma determinada trajetória. O último conceito que a gente tem aí é ponto material e corpo extenso. Por ponto material, a gente vai entender que vai ser todo o corpo cuja dimensão vai ser desprezível na situação que a gente está observando. Já o corpo extenso, ele vai ser aquele móvel, né, aquele corpo em que o tamanho ele é importante. Mas a gente vai entender que um mesmo corpo, ele pode ser tanto um ponto material quanto um corpo extenso, depende da situação que a gente está analisando. E aí vamos observar essa figura aqui. Nessa figura, ó, a metade dela aqui, nessa primeira parte da figura, eu tenho alguns prédios, né, que eu tenho uma extensão aí desses prédios de 100 metros. E eu tenho um caminhão aqui que a extensão dele está me dizendo que são 50 metros. Quando eu olho para essa primeira imagem, eu observo que o tamanho desse caminhão aqui, ele é considerado, né, ele não pode ser desprezível nessa situação que a gente está analisando, nessa situação que a gente está observando aqui. Ou seja, o tamanho desse caminhão aqui, ele não é desprezível. Mas quando eu olho para essa outra imagem aqui, que tem um mapa que mostra, né, uma estrada, a Dutra, que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, e esse mesmo caminhão está lá, ó, no meio do caminho ali dessa estrada. Eu já vou dizer que esse mesmo caminhão, que na primeira imagem eu chamei ele de corpo extenso, agora nessa segunda imagem, nesse meio desse mapa aqui, ele é só um ponto material. Ou seja, nessa situação que eu estou analisando aqui, o tamanho dele não importa, né? Ele tem uma dimensão aí nessa situação que é desprezível. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre a aceleração e sobre a velocidade média.